Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do Bora Varejar, o nosso podcast, o webcast, né, aqui da Mercado e Consumo, onde são discutidas e contadas histórias do mercado com grandes convidados, né? Eu sou Gustavo Groma, editor da Mercado e Consumo, e tenho hoje, me acompanhando aqui nesse episódio do Bora, Célio Martins, CEO da Mercado e Consumo. Tudo bem, Célio? Tudo bem, pessoal? Obrigado. Mais uma vez aqui contigo, contando umas histórias muito legais com um super convidado dessa vez. É um super convidado mesmo, que eu vou apresentar agora, que está aqui com a gente. O Pedro Chiamuleira. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Pedro é o fundador da ClearSale e da Conf. Valeu, Pedro. Pô, eu que agradeço aqui, né? Pessoal, super obrigado pelo tempo aí, né? Para discutir aqui um pouco sobre esse fantástico tema que é varejar, né? Eu falei que você é... Bom, antes de mais nada, voltando, bora varejar então. Bora varejar! Bora! Eu falei que você é o fundador da ClearSale e da Conf. Eu queria que você falasse um pouco sobre as empresas, como que elas surgiram, onde tudo começou, como que tudo começou. Bom, a ClearSale começou lá atrás, quando o Submarino tinha um problema de fraude no cartão de crédito, né? E quando eu cheguei lá, eles faziam tudo, tudo na mão, era até absurdo, né? Pensaram numa empresa 100% online, fazendo todos os processos back-offices, né? Emitindo o relatório. E aí fiz uma proposta, e a proposta foi aceita, né? E desde então, né, eu pensando assim, pô, agora a gente vai virar, né? O empreendedor sempre tem isso, né? Conseguir um grande cliente, vai virar. E aí teve o boom lá da internet, né? Os e-commerce, que tava aquela coisa que nem tá hoje, que nem tava, né? Aquela abundância, de repente deu uma secada. E aí a gente conseguiu tocar a empresa aí meio de lado, né? 2001, 2002, porque tem uma coisa, né? Eu fui atleta antes e nunca tinha administrado uma empresa. Eu só sou um cara que sou de tecnologia, tenho criatividade, conheço o negócio e faço as conexões. E aí fui tentando sobreviver até 2005, daí 2007 o mercado voltou, né? E aí que a gente teve a ideia de fazer software como serviço em 2005, né? Já preparado para a onda que vinha em 2007. E aí foi assim um crescimento muito rápido, né? Porque a gente não só vendia a plataforma, mas vendia o resultado. Não, varejo, você não precisa mais se preocupar com fraude. Deixa que eu resolvo isso. E aí foi muito legal porque a gente conseguia dar mais velocidade para resolver o problema de fraude, porque fraude é um negócio muito veloz. E a gente, desde então, tem crescido. E hoje a ClearSale abre capital, é uma empresa global, e atuando em vários segmentos. E agora o mundo cada vez mais digital, né? Cada vez o desafio de gerar a confiança, né? Porque o nosso core, né? Como é que a gente gera a confiança, como é que a gente acolhe o consumidor em momentos de maior fricção, né? Por isso que a gente tem sempre esse respeito humano, né? Para fazer um serviço cada vez melhor, né? Qual foi a chave da virada na sua carreira quando você resolveu empreender? Você virou a disciplina do atleta? Quando você entendeu que era o momento de... Você tinha esse dom do empreendedorismo? Pô, Célio, eu acho que eu sempre teve lá dentro, né? Porque isso já tinha muito dentro da minha família, eu consigo responder isso agora, né? Olhando para trás, né? Porque quando o meu pai, ele era empreendedor também, ele não tinha dinheiro, então aquela coisa de ter e não ter o dinheiro, apego e desapego, aquilo parece que fazia parte do meu dia a dia, né? Então eu não estava preocupado, pô, como é que vai ser meu próximo dia? Porque se não tinha agora, no próximo dia ele sempre ia ter. Então, eu era o mais novo de 10, então eu tinha uma dinâmica na família italiana bem assim. Eu tive um laboratório humano, comigo mesmo. Só um adendo, mais novo de 10? Mais novo de 10, né? Então, família italiana, você sabe, família italiana calor humano, é berro, é a diversidade pura, né? Você viver num caos assim. E eu acho que me deu um aprendizado muito legal de eu seguir a minha vida, né? Então, pô, eu fui atleta até os 33 anos, então eu sempre tinha essa vida, minha própria jornada, do que eu queria para a vida, né? Então, foi bem legal e perceber isso, né? Desse meu jeito de arriscar, de estar sempre querendo mais e aprendendo mais e me jogando na vida, né? Então, porque empreendedorismo tem muito a ver com vida, né? Você tem que estar na vida de corpo e alma, né? Ser competitivo fez a diferença?
Puta, totalmente, porque quando você faz um esporte de alta performance, é você com você mesmo. Porque todo mundo fala, você vai para a Olimpíada, você vai ganhar medalha. Eu falo, não, eu tô aqui porque eu aprendi muito, né? Você quando faz o esporte, é você com o teu corpo, com a tua mente, com o teu inconsciente. Foi ali no esporte que eu descobri que a gente tem o inconsciente, né? É incrível, né? Que quando tinha os amarelão, você fala, mas como é que você treinou tanto? Então foi uma jornada que me deu muita resiliência, otimismo, criatividade, para quando eu fosse empreender, eu não ficasse com dor de barriga na primeira o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo deve estar se perguntando. Você já falou, ex-atleta, competitividade e tal. Fala um pouco mais sobre isso. Que esporte, como foi essa vida do Pedro atleta? Meu irmão, né, tem um exemplo da família. A gente é o que é pelo exemplo que a gente tem dentro de casa. Meu irmão era atleta, ele tinha aquele glamour de viajar. Eu adorava viajar, né? Adorava aquela coisa de mídia. Falei, ele que não treina, consegue fazer tudo isso. Então eu falei, vou treinar. Então eu sempre fui muito, muito dedicado, muito disciplinado, né? E porque eu tinha aquele sonho, né, de ir para a Olimpíada, né? Então, meu grande sonho é aquele evento magnífico, né, foi a abertura dos Jogos de Moscou, do Misha chorando, um estádio inteiro com aqueles painéis humanos, né, todos sincronizados. Até me arrepia quando eu penso naquele Misha chorando e aquela história do olimpismo entrando. Eu falei, eu quero ir para este evento, né? Então, o motivo de ir para a Olimpíada era para participar daquela beleza, aquela celebração dos valores olímpicos. Foi muito legal. E aí foi que minha vida, fui treinando, né? Aí eu era bom, porque eu estudava num colégio que o pessoal não era muito... Que modalidade, Pedro? Era 400 com barreira. Então eu treinava barreira, que era uma modalidade que precisava de muita técnica. E como eu era disciplinado e muito Caxias, eu me destacava, né? Porque no atletismo ninguém queria fazer prova muito técnica. E eu ficava ali treinando. E foi através dessa disciplina, dessa dedicação que eu consegui, né? Fui para vários, tenho o maior número de medalhas combinadas de 110 e 400 metros com barreira na história, né? Porque eu ia competir como juvenil, ganhava adulto, 110, 400, porque barreira, né? Eu era bom, mas ninguém queria fazer essa prova, né? Então, foi o tempo perfeito entre a minha dedicação e a oportunidade que estava ali do esporte. E como o Célio falou, essa disciplina te ajudou depois no mercado? Essa disciplina, todos esses valores que você tem dessa tua jornada interior, né? A disciplina, do otimismo, da percepção da vida, das oportunidades, né? Que você... No esporte, você não tem que falar a culpa é do governo. Não existe isso. Porque lá, naquele dia, naquele horário, você tem que estar bom, tá chovendo. É você com você mesmo. Então, até sugiro para as pessoas aqui, né? Façam o esporte. Tenham deem esse presente de você sentir o teu corpo. Porque a hora que você sente o teu corpo, você consegue conectar através da superação, de sentir a superação. Você consegue ter essa coisa que vai além, né, até do espiritual, né? Por isso que quem faz esporte tem aquele flow, né? Chega uma hora que você nem sente, que você está... Por isso que eu gosto de falar dessa conexão, né, que o esporte traz. Você fez um comentário que me chamou muita atenção. O atleta, em alguns momentos, tem um momento de amarelar. Isso. O empreendedor, amarela? Olha... Porque eu acho que eu tive uma boa educação esportiva, era um prazer eu estar ali, né? Porque aquilo ali me dava de eu estar conectando, aprendendo com as pessoas. Porque quando você é esporte, você aprende de si. Quando você empreende, você aprende do negócio, das pessoas e do impacto que você está gerando para a tua própria sobrevivência. Então é uma dinâmica muito parecida, mas é uma dinâmica mais coletiva e muito prazerosa. Então foi essa... Então, para mim, não tinha amarelar, porque eu estava de novo nessa jornada, que não era uma jornada interior, que era muito além, não era coisa que eu estava com medo de perder e ganhar. Eu estava ali para ter aquele impacto, para eu aprender, para eu fazer a diferença. Então, acho que isso que é a relação entre... Então, você não tinha plano B? Você só tinha Não, eu não tinha plano B, era fazer aquilo, né? E foi indo, né? Então você fala, Pedro, lá quando surgiu a Clearceu, não, eu estava naquele... Que eles se falam agora, né? Que tem muita coisa de meditação do aqui e agora, né? Então eu acho que eu sou um cara que sempre nunca olhou para trás e nunca ficou ansioso pelo futuro. Eu sempre estava ali me dedicando
de corpo e alma, tendo prazer no fazer, né? Curtindo a beleza das coisas. Meu primeiro cliente foi meu tio, né? Ele tinha lá uma floricultura e ele tinha que botar as flores nos jazigos, né? Ele fazia na mão. Aí eu falei, pô, eu vou fazer um programa para você que eu vou te dar, vou emitir todos os boletos e vai rodar em 15 minutos, nem isso. Ele não acreditava. Né? Aí eu peguei, foi a primeira vez que eu falei, pô, olha que beleza, né? Que eu economizei o tempo das pessoas, porque eu acho que a tecnologia traz essa, que a gente pode até falar mais para frente, né, da inteligência. Pô, a tecnologia é maravilhosa, porque ela nos dá uma outra dimensão do que a gente pode fazer na vida do nosso tempo, né? Porque o nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, quando eu fiz isso, pô, falei, porra, que legal, né? Então, e eu sempre olhava para a tecnologia com esse olhar artístico, né? Essa aqui é a minha obra, né? Então, acho que isso também me ajudou na vida, né, de empreendedor. Isso aqui é meu. Esse aqui é meu, é como se fosse a minha obra de arte, né? É o meu prazer. Então, é tipo uma visão mais egocentrística de eu estar me aprimorando, de eu ter aquele prazer, né? Imagine, quando você faz dinheiro e impacta as pessoas, pelo amor de Deus, então você exponencializa, né? Você transborda de alegria, né? Então, acho que isso que é um pouco a diferença, né? Acho que... Porque quando você empreende para ter dinheiro, aí que você amarela. Porque você é refém daquilo, né? Se você fica refém de uma coisa que você não tem controle, né? Então, quem vai mais longe da empresa? Quando você pensa em duas empresas, uma que é regida por emoção e outra que é regida pela razão. Quem vai mais longe? Eu acho que tem que ser os dois. O equilíbrio. É o equilíbrio. É o objetivo, o subjetivo e o valor. Que, né, que eu falo, né? Que são o mundo é tripartite. O ser humano é corpo, mente e espírito. Então, eu acho que tem que ser uma coisa que, através do objetivo, você direciona as pessoas. Porque as pessoas... a emoção, que nem falar, eu vou querer fazer aquilo que eu amo. Não, no bottom line você tem que pagar as contas. E aí que tá a beleza de empreender. A água bate na bunda, né? E aí aí que vinha a criatividade. A escassez te mostra que você começa a achar as soluções. E aí o como você faz isso junto com as pessoas, né, faz muita diferença para você gerar um valor maior, por exemplo, da confiança. Claro. Então, a relação. Então, acho que essa coisa de você ter a parte objetiva do resultado, isso aqui é inegociável. A gente tem que ter lucro, a gente tem que dar resultado. Faz parte do jogo. Não dá para ficar discutindo aqui. Vai ter que demitir. Meu, se a gente não demitir num contexto, a gente não tem. Então, o como a gente faz isso, conversando com as pessoas e trazendo essa experiência empreendedora, isso faz parte da vida. Né? Então, até o estoicismo fala um pouco isso. Né? É da vida. Né? Vamos acolher o inevitável. Você tem que fazer, não adianta eu ficar aqui botando cego para isso. E isso também me ajudou bastante. Né? Porque, não adianta eu ficar aqui, tô com dor de barriga, bora lá, vamos lá, esquece, vai acontecer e vamos, que aí você aprende de novo e vai embora. Então, para você ter sucesso, você tem que ter muito bem, né, o valor primeiro, né? E aí eu acho que o sucesso, você pode até fazer a parte objetiva muito bem, mas se você não tem uma coisa de impacto do outro, porque a vida é uma percepção, a gente nada leva, a gente só deixa, o que a gente deixa é o valor. Né? O valor financeiro, se a pessoa tem, ela gasta, né? Não sabe usar. Então, acho que na vida, é esse valor de valores mesmo, humano, da confiança, da coragem, da ética, da responsabilidade, da liberdade, que eu acho que a liberdade é o principal valor, né? Quando você pensa de confiança. Né? Se eu confio em você, eu te dou liberdade. Né? Então, da responsabilidade, que é como você responde, a liberdade da transparência, né? Que está aqui, da vulnerabilidade da gente fazer acontecer. Então, isso não tem dinheiro que pague. Mas como é que você cria essa expertise para você, na tua subjetividade, no teu relacionamento, você consegue ter o teu objetivo financeiro. Então, é uma combinação, entendeu? Em que momentos, lá, quando eu era empreendedor, eu tenho que pagar a conta no final do mês. Fechar. Mas quando eu não tive nenhum dinheiro, o que eu tive que fazer? Eu tive que falar com as pessoas. Porque eu estava ali vendendo, a gente está crescendo e tal. Mas na hora que veio a crise, por isso que eu amo crise, sério. Crise, eu acho que é a melhor coisa que você tem na vida. Porque é a partir da crise que você faz uma introspecção, gera criatividade, né? Ensina. Porque quando você está no conforto, é muito fácil. É muito fácil. E quando você tem a crise, quanto maior você tem uma empresa maior, mais você tem que ter
essa expertise do objetivo, subjetivo e do valor que você acredita. Porque sempre, em qualquer contexto, dá para fazer a coisa certa em momentos incertos. Como é que você está sempre falando, pô, eu vou ter que demitir 1000 pessoas, mas como é que eu faço isso de um jeito que eu ainda gere confiança nessas pessoas? Transparência é fundamental. A Transparência. gente estava no aquecimento falando... Falamos aqui, filosofamos bastante, né? Falando, Desculpa. não, falando algumas coisinhas e o Pedro falou, o Brasil, cara, falou, né? Deu para sentir esse carinho. E aí eu pergunto, como é que é empreender aqui no Brasil, Pedro? Eu acho que aqui, empreender no Brasil tem que ser um maratonista. Vamos fazer um relacionamento. Um atleta. Você tem que... Porque o Estado, né, pela nossa história, ele é muito... Tem muita burocracia, né? Porque o nosso Estado, ele é um pouco assim, a desconfiança a priori. E aí você tem que ficar... qualquer coisa, você tem que ficar... O imposto é isso, o imposto para aquilo, né? E é uma confusão que você tem que ter, meio que transcender a isso, né? Então, quando eu fazia... Eu no começo, quantas vezes eu tive que parar de pagar imposto porque eu não tinha dinheiro, né? Então eu sempre priorizava pagar as pessoas. Eu nem sabia contratar gente, eu contratava estagiário. E aí meu grande receio, eu me lembro no começo, que foi bem difícil, que eu falava, pô, você bateu um fiscal aqui, porque tinha uma coisa assim, né? Os empresários, aquele... Eu falei, pô, se bater o cara aqui, eu tô frito. Um terrorismo fiscal, né? Putz, e eu nunca fiz, nunca fiz nada assim que fosse contra os meus princípios éticos e de geração de confiança primeiro comigo. Então aquilo eu ficava com receio, mas daí eu pensava comigo, Pedro, você está fazendo a coisa certa, e isso é que importa. Seu né? travesseiro é a sua maior construção. Isso. Então não é que você tem um Estado que também ele tem a obrigação dele, tem as pessoas, eu não vou julgar, porque também isso eu não posso controlar. Mas eu vou estar fazendo certo. Se vier acontecer alguma coisa aqui, se acontecer, quando acontecer, daí a gente vai resolver, porque às vezes a gente gera ansiedade pensando nos fantasmas. E às vezes o fantasma nem aparece. Nem aparece, então, né? Então isso é uma coisa que eu também... Eu vivia muito assim, no dia a dia, às vezes até lá em casa, vai, não, uma coisa de cada vez. Quando esse problema vier, a gente senta e resolve, porque ele pode ser que nem venha. Então... isso que você tem, esse mindset para empreender no Brasil com tanta dificuldade. E a hora que você consegue fazer a coisa certa em um ambiente tão caótico e com tantas barreiras, o prazer que você tem... É uma satisfação. É impagável. Por isso que eu falo, para empreender, você tem que fazer, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ficar... Mas você nunca amarela e você nunca tem derrota, porque você sempre aprende alguma coisa, se você tiver essa visão do propósito. Por que você está ali? Ó, a gente começou esse papo aqui, na minha cabeça, eu fiz uma frase bonitinha aqui, que é o digital do hoje e do amanhã. Né? E aí a gente falando sobre tudo que a gente estava falando, eu pensei aqui. Você falou que você começou fazendo ali um trabalho para o seu tio. Né? Que ano que era isso? Era 98. E aí você falou que, assim, foi para ele foi, nossa, que coisa, né? Tipo, ajudou demais. A gente está falando de 97, 98, estamos em 2023, né? Como que você enxerga hoje, Pedro, 2023, o momento do mercado e do mundo em relação a essa evolução tecnológica? Olha, eu posso te falar igualzinho quando era 97. Só que agora a tecnologia está mais, né? Antigamente, né, o computador era muito mais pangaré, né? Muito mais fraquinho do que o próprio celular. Devagar. Então as pessoas também não tinham entendimento da tecnologia. Então a disseminação da tecnologia no dia a dia das pessoas é outra realidade. E a tecnologia evoluiu. Então o que tem de oportunidades aí de pessoas, por exemplo, como é que eu vou usar a inteligência artificial? Como é que eu vou me estruturar? Né? IoT, tem tanta coisa que vai deixar a vida do ser humano melhor e que vai poder até ter uma nova economia que eu falo, né? Que eu gosto de falar isso, que é a economia do ser, né? Que você vai poder monetizar mais os relacionamentos no sentido desse crescimento do ser humano, do mundo como um todo. Então, acho que isso que é a evolução, né? Tem muita tecnologia, né? Agora, como é que eu vou querer... Todo mundo fica se comparando. Agora, como é que eu vou ser uma Google? Não, você não precisa ser uma Google. Mas tem muitas pessoas, muito mercado virgem, né? Vocês aqui trabalham com isso da indústria. Olha quanta oportunidade que tem no digital ainda, que fala do varejo que está acontecendo. Agora que deu esse problema de tech, né? Da caída de 90% das empresas de tech. Mas
a tecnologia, e agora com a inteligência, né, e com os dados, e você poder saber mais, e com os monitoramentos né, internos das pessoas. Então, é uma imersão, metaverso. Né? Metaverso é um caminho disso, né, que é só o começo. Então, eu sou muito animado, porque a hora que você tem essa visão da tecnologia que pode te deixar você melhor e ajudar o todo a melhorar, a evoluir mais rápido, é fantástica. Porque aquela visão de que a tecnologia vai roubar emprego, aquela visão antiga, né? Que nem tinha, agora a industrialização, a automatização, beleza. Isso, o ser humano, a máquina nunca vai ser que nem um homem, porque ela veio da gente. A Revolução Industrial foi uma passagem. Foi uma passagem para essa, entendeu? Então, e tem muita oportunidade, né? Então lá no SXSW, né, falando, o computador quântico. Eu fui ontem numa palestra da IBM, ela está vendendo já computadores quânticos as a service. Inacreditável, né? E você vê quanta coisa que você pode fazer ainda. E o pessoal fica assim, não, mas o que vai ser? A gente vai ficar refém? Não. A sociedade está pronta para isso? Eu acho que ela sempre pode melhorar. Eu acho que tem um desafio de ética, tem um desafio de como é que você faz a coisa certa. As pessoas ficam com medo, agora tem os vieses, porque tem, né, a tecnologia. O ChatGPT, o que é? Nada mais é do que tem na internet. Tudo que está, os vieses, é simplesmente um sumário com uma inteligência belíssima, né? Que eu fico, como é que nós seres humanos conseguem fazer um negócio desse? É inacreditável. E aí é a realidade, é o que é, né? É o que está aí. Agora, não pode usar, não. A gente tem que usar porque tem muita oportunidade. Eu acho que a tecnologia, ela vai, né? Ela tá puxando, ela não vai atropelar. Uhum. Mas ela está deixando esse desconforto, esta crise, e é nesta crise que a gente vai se reinventar. Então eu sou muito otimista. Os grandes desenvolvedores de inteligência artificial começaram a trabalhar com inteligência artificial lá em 2010, 2000. 30 anos atrás. É muito antigo. É muito antigo. A pandemia trouxe uma aceleração desse processo, acelerou esse processo. A inteligência artificial vai ajudar na construção do antifraude ou ela vai piorar o antifraude? Não, eu acho que sempre vai ser mais desafiador, né? Porque assim como a gente tem toda essa tecnologia, e essa tecnologia cada vez mais barata, né? Porque antigamente, para você montar uma tecnologia antifraude, um modelo analítico, você tinha que ter um software específico, uma expertise específica, você tinha que comprar um computador, um data center. Hoje, toda essa expertise tecnológica, essa inteligência, varejou. Literalmente. Varejou com a AWS, varejou com a nuvem, a tecnologia. Agora a inteligência varejou, porque agora o cara pode perguntar ali o que fazer, né? Então, aí por isso que eu fico mais animado, né? Porque aí como é que você pensa para você contra-atacar? E aí esse contra-ataque é justamente como é que a gente cria ecossistemas de colaboração, porque a maioria é boa, né? A minoria que está fazendo lá tem muito dinheiro. Ela é muito organizada e ela se comunica muito bem, porque é um dinheiro fácil. Uhum. Mas aí, como é que você, deste limão, você faz uma limonada? Falando em varejo, tem que pensar no consumidor também. Isso. Quando o consumidor, hoje, existem vários programas de loyalty, de fidelidade, todo mundo trata a fidelização como o principal fator de recorrência dentro do varejo. Por um outro lado, o varejo não se mostrou para o consumidor um objeto tão favorável na parte de fidelização, né? Era interessante os programas de milhagens, hoje eu passo desapercebido. Esse movimento da inteligência artificial, esse movimento do consumidor no centro de tudo, chegou a hora do consumidor tomar a frente dos seus dados e falar, olha, eu mando no negócio? Eu acho que está num momento lindo, né, do varejo perceber a importância dos dados, né? Tem um desafio aí, porque o varejo é muito difícil fazer varejo, você sabe, né? Sim. Porque, no Brasil, imposto, e tem que pagar a conta no final do mês, né? E é muita responsabilidade. Mas eu acho que a digitalização está trazendo toda essa oportunidade de dados. Eu acho que o varejo ainda tem uma grande oportunidade para usar os dados internamente. E esse ChatGPT que
falou para o usuário, olha que legal, está ensinando a pessoa a importância dos dados, porque essa é a primeira parte. A hora que ele faz este aprendizado, pô, aí ele vai começar a perceber que o dado dele também é importante, porque ele já... a Web 2, né, que é aquele modelo tradicional. O modelo tradicional que você... isso aqui é tudo gratuito. Mas, na verdade, né, você tá dando um se é gratuito, você estão usando os teus dados. Então, os dados, ele que é a matéria-prima para a inteligência artificial. E as Big Tech conseguiram, com maestria, fazer isso. Imagine, né, agora com o ChatGPT, né, que o usuário sabe usar isso. Ele vai falar, mas eu procurei tudo na internet. Ele vai procurar dele na internet. Mas isso aqui eu também tenho importância. Imagine quando tiver esse casamento, que agora cada vez está mais perto, né, de como é que o varejo ele pode, através de mais dados, cruzar dados com o consumidor, fazer o propósito dele acontecer. Porque eu acho que quando você tem muita inteligência, aquela coisa só de você fazer uma transação, isso eu acho que vai ficar para o passado, né? Porque para você ter dados, você tem que ser uma relação. Então, o loyalty te faz você fazer, mas o loyalty também tinha uma coisa muito objetiva, né? Quando você fala de um relacionamento, você tem que ser objetivo, né? Pô, o que eu ganho? Saber dar o comando. É isso, saber dar o comando, o que eu ganho e qual que é o valor também, né? Porque às vezes é uma evolução. Às vezes a pessoa não sabe dos dados, mas eu acho que é um caminho que vai ser muito rápido isso, né? Você lida com dados há mais ou menos 25 anos. Isso. Quanto nós, como brasileiros, amadurecemos no tratamento de dados no território tecnológico? Pô, excelente pergunta, né? Só complementando, porque é isso, se fala de dados há muito tempo, né? Mas parece que as pessoas só coletavam. Isso. E meio que não sabiam o que fazer com aquilo. Deixava debaixo do tapete ali e tal. Chegou a hora de saber o que fazer com eles? Eu acho que é excelente pergunta, mas a gente tem um desafio muito grande aqui, né? Porque a hora que você fala de dados, ele é matéria-prima, mas não adianta se tem um petróleo debaixo da terra, você não tem uma expertise de explorar. Então, como é que eu vou explorar esses dados? Tem uma analogia bem legal. Mas como é que mas do petróleo também, aquele negócio preto, mas como é que daquilo eu posso fazer plástico, fazer gasolina? Entendeu? Então, tem muita oportunidade aí, né, de como é que você, deste novo petróleo, que são os dados, como é que você pode fazer realmente uma transformação. E prestando atenção, porque agora tem o carro elétrico. Você entendeu? Então, como é que você vai pegar o dado, usar a inteligência e você devagarzinho, né, e não tão devagarzinho, você vai fazendo, né, a inteligência artificial, né, ter o foco primeiro, né? Que falaram antigamente falava mobile first, agora é inteligência artificial first. E o que significa isso? Eu preciso ter os dados estruturados. Porque não tem inteligência, as pessoas têm que entender que a inteligência, para eu fazer o meu negócio, eu preciso ter os dados internos organizados. Então, o varejo ele sabe, porque ele está ali, ele sabe o sellout, ele está muito... Mas qual que é o segundo passo? É você ter dados de mercado. Imagine você cruzar toda essa inteligência que tem no e-commerce, que agora tem várias APIs, que você consegue fazer perguntas. Né? Tem uma tal de agent, que você pergunta ali e ele te responde. Uma coisa que um cara de marketing levava anos. Eu brinco muito com a inteligência artificial porque a construção de um profissional de marketing antigamente, ele baseava em Kotler para poder construir o planejamento. Hoje você joga para a inteligência artificial, ela te dá o plano. Ele te dá o plano. E chegou a hora desse profissional se reinventar também. Sim, saber usar o comando e aplicar. Isso. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Olhando essa teoria e essa prática, os nerds de antigamente, que nós éramos chamados, aquele cara que ficava quietinho, viraram os astros de hoje? Eu acho que você tem que ter essa visão do dado, mas eu acho que é uma coisa... tem que ter uma união de competências, né? Porque a pessoa sozinha, ela não consegue fazer. Ela pode ter uma expertise de dados, mas a visão de negócio e a visão de... Né? O cara que está explorando lá, vendo se tem petróleo lá, ele tem que... É uma expertise mais objetivo e de engenharia, né? Mas a hora que o cara vai fazendo, ele vai ter que ter essa sensibilidade de qual é o problema que eu vou resolver de uma pessoa. Porque no bottom line, a gente está na vida para resolver um problema humano. Né? E as pessoas esquecem que o ser humano está no centro.
E eu falo mais ainda, a confiança está no centro. Porque cada vez mais os seres humanos vão ter aquela pirâmide de Maslow, né? É o primeiro básico, eles vão vendo, eles vão ver que vai subindo, né? Tem a parte objetiva, que eu comi, a parte subjetiva, eu estou satisfeito, mas por que eu estou aqui? Por que eu faço a diferença? Então, eu acho que, olhando para isso, eu acho que é uma união de competências, né? Porque você não faz nada sozinho, mas você tem que ter a tua ciência. Como a gente falou do empreendedorismo, né? É o eu e o coletivo. E esse relacionamento nessas 3 vertentes. Você tem uma característica que me chama um pouco a atenção. Obrigado. Um atleta individual de alta performance. Um profissional de alta performance. Mas é um profissional de tecnologia que é uma característica, às vezes ele é bem fechadinho no canto dele, ele olha muito mais para uma tela do que às vezes muito pessoas. Não é o caso. Que não é o caso. Como que foi essa mudança? Porque o cara de tecnologia está acostumado a olhar para a tela e você olha mais para pessoas do que para a tela. Qual foi a diferença nessa história? Boa, excelente pergunta, Célio. Eu sempre fui muito curioso, né? Mas eu sempre, na escola, eu estudava bastante, sempre gostei de tecnologia. Sempre gostei de matemática, né? De coisas mais exatas. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, né? Eu fiz engenharia, daí fui para os Estados Unidos, né? Caí lá numa universidade que só tinha... A única coisa exata era ciência da computação. E aí eu não sabia nem ligar o computador. Foi o maior vexame. Eu fui no lab, era a Mac, né? Que ligava atrás, eu falei, que coisa, né? Eu me senti o maior burro, né? Aquela coisa, estupidez ao máximo, né? Falei, pô, eu sou o cara que vou fazer, não sei nem ligar. E aí, brasileiro, né? Eu tava... Virou chacota. E aí eu falei, putz, eu fui lá bem assim, onde que liga o computador pro monitor do laboratório? Então, eu acho que o que faz a conexão foi que a hora que eu comecei a ver o que a tecnologia podia fazer, e você dá um comando, e você tem o poder de estar fazendo algo ali que melhore os processos e que melhore a vida das pessoas, aquilo eu falei. Então eu sempre tive essa coisa desse impacto que você faz. Eu acho que isso vem também lá atrás com o meu... Quando eu ia competir, eu olhava os outros países e falava, mas por que o país não é assim, né? É igual, no Brasil a gente tem tudo. Então eu sempre tive essa coisa do coletivo, né? Da coisa do externo, né? Da melhora, né? Dessa parte mais do coletivo em si, né? Então eu acho que é uma coisa minha também, né? Que quando eu fui atleta, eu tinha essa parte, era o atleta, mas era o civismo. Só um fato aqui em todas as competições, eu era o único que queria desfilar. Eu ia no Mundial de Atletismo, eu ia lá, daí eu fazia a maior festa com a bandeira. E até nos eventos que a gente vai aqui com a Golvena, né? Eu fico filmando e tal. Então eu sou uma criança no Bota Online, porque eu estou sempre me divertindo, né? Eu não perco a oportunidade. Quando eu estou filmando, eu estou vendo a estética. Então eu sou um cara assim meio autista, que fico na beleza do meu mundo, e eu acho que a hora que eu vi a tecnologia, eu fiquei fascinado com aquilo, que eu podia, através de um senso, de uma competência lógica, né, de numérica, poder fazer uma arte, né? E qual que é essa arte? Como é que você faz um programa que você pode... Resgatando a experiência e a visão que você teve na sua família. Com 10 irmãos, sendo 10 irmãos, um pai empreendedor. Olhando isso para 40 anos atrás, quando você levantou a bandeirinha do Brasil, no IPO da ClearSale. Eu fico até emocionado. Qual foi a relação e o que fez você olhar para trás e falar, cara, deu certo? Eu acho que eu sempre... uma pergunta bem, bem importante. Mas eu nunca olhei para trás para saber o que deu certo, né? Eu sempre fui fazendo a coisa que estava dentro de mim e fazia a coisa certa, né? Então, a jornada diária, né? E ter aquela coisa de você estar impactando as pessoas, né? Então, ter essa coisa da beleza do bem, né? De fazer a coisa certa, porque isso é universal. Né? Quando você faz o bem, quando você é transparente, você não tem que ficar se enganando, você não tem que fazer nos bastidores. Autenticidade. Então eu sempre procurei fazer isso. E aí a hora que eu olho para trás, eu fui vendo que o IPO era só um sinal disso, mas
Pô, a gente só vê a beleza do IPO, mas a maior beleza estava naquelas pequenas vitórias que eu tinha comigo mesmo, né? Com as pessoas que compravam isso, que eu conectava. Então foi uma coisa assim, foi só uma coisa externa, né? Mas ali a jornada sempre foi aquela coisa de querer algo a mais, de estar cada vez mais presente na vida, de estar impactando. Então é meio filosófico isso, não sei se, mas é profundo. Mas é bem legal porque pode ser na prática, né? Então isso que eu fico assim muito feliz, né? Muito feliz, e aí pega uma responsabilidade, né? Porque agora, eu sempre fui muito, cara, assim, eu sou muito aberto, eu vou nos eventos, faço filme, mas eu fico vendo que eu podia fazer mais, né? Que eu sou muito na minha, né? Eu fico, apesar de falar, o Pedro é exibido, né? Eu fico muito quieto no meu canto, porque eu gosto de ser o cara da mão invisível dos bastidores, porque a hora que você vê as pessoas se superando através de uma chance, de uma liberdade, e você possibilitou que elas fossem autoconfiáveis, porque não tem beleza maior na vida que você ter confiança. Acreditar. E acreditar, fé, né? E aí, a partir dessa fé, você contagia isso que a gente deixa. Essa informação, e eu acredito muito nisso, viu, Sérgio? Gustavo, que essa coisa, que tem alguma coisa aqui que conecta a gente. Uhum. Né? Total. Tem naquela teoria quântica, tem uns fótons aqui que é uma informação. Aí quando a gente morre, o que a gente deixa? A gente deixa essa informação, este fluir dessa informação que vai contagiar, né, que é uma palavra ruim, né? Mas inspirar outras pessoas. E acho que isso que a gente é. Vocês falaram em filosófico, inspirador, né? O que o Pedro quer deixar de legado? Não, eu acho que eu já estou deixando o legado, né? Eu acho que o maior legado é eu comigo mesmo. Porque quando você pensa em legado do impacto, eu tenho que fazer esse legado a cada dia, né? Então isso que me incomoda às vezes, que eu poderia estar fazendo mais. Mas daí eu respiro e falo que tudo que aconteceu comigo foi uma coincidência do tempo, uma sincronicidade, né? Uma singularidade, né? Que é uma coisa inacreditável. As piores crises que eu tive, a hora que olhando para trás, foram os melhores momentos da minha vida, que fizeram conectar, que me direcionaram para um outro caminho. Então, quando você pensa na vida, é esse fluir, né? Às vezes você tem que deixar o tempo te levar. Até às vezes você tem que ser protagonista, mas você tem que estar pensando, né? Acolhendo você mesmo, né? Porque senão você vai começar a ficar doente. Então, o que eu posso fazer que está no meu controle, né? Que é muito acolher o inevitável, né? Como é que eu posso amar? O acolhimento é que nem estoicismo, né? Amor fati, né? Você amar o teu destino, né? Então, eu acho que eu estou numa jornada bem legal, até com um amigo meu aí que encontrei, do Léo. Oi, Léo! Né? Que a hora que eu vi o podcast dele sobre estoicismo, eu fiquei cacete, né? Porque quando você é empreendedor, você acha que você é maluco. Porque você fala de arriscar, de você fazer a coisa certa, de você estar ali vivendo a vida intensamente, aqui agora. Você não dá para ser ansioso com um empreendedor, senão você morre, você tem dor de barriga. Você não pode ficar, deprê porque eu não fiz. Você tem que estar aqui, né? Como é que se direciona o teu dia a dia naquele valor que você quer. E a hora que eu escutei o podcast, eu fiquei apaixonado. Eu falei, cacete, então eu não sou. Isso já é antigo, então eu não sou. Porque o único dessa história. Então, aí você começa a falar com as pessoas, e muitas pessoas que tiveram uma carreira legal de impacto, e que tiveram sim sucesso, até às vezes pela minha educação católica, né? Que às vezes fala, não, tá tudo bem. No Brasil é meio assim, né? É meio assim, né? Não, tá tudo minha bem. mãe falava, fala em sucesso porque é perigoso. E aí, então acho que eu vi que, putz, que legal, né? Que essa coisa que o dinheiro não é o fim, ele é o meio, e você não tem que ficar refém do dinheiro, né? Você tem que saber, mas você tem que saber que as pessoas estão olhando para você também com outra visão, que depois do IPO, as pessoas te olharam diferente, né? Porque eu era sempre o Pedro, sempre, acho que eu não mudei muito, acho que não mudei nada, não sei, né? As pessoas podem falar isso, mas às vezes que as pessoas me dão mais atenção, eu falo, pô, que legal! Aí você percebe, né, que isso faz parte da vida. Eu acho que essa parte objetiva do sucesso, do dinheiro, ele é uma coisa que a pessoa faz parte, é importante. O capitalismo ele é importante. O capitalismo é um sistema que foi muito disruptivo, ele que deu a liberdade para as pessoas sonharem, ir atrás do seu sonho. Mas agora ele tem que ser cada vez mais consciente, né? O capitalismo como coletivo ele é perfeito, porque ele dá visão para
da liberdade, que mais impactou a humanidade. Mas como é que se traz mais isso consciência? Né? Eu nem sei porque eu falei isso aqui, porque... Mas eu acho, o que você está falando... Eu falo tanta coisa, né? Eu acho que é muito legal. Eu acho que a conexão com vocês aqui... Tá ótimo. Tem uma coisa que eu escutando você falar, mostra uma paixão. Que isso encanta, isso inspira. Não, obrigado. E essas pessoas que falam de inspiração, e quando eu fiz aquela pergunta para ti da razão com a emoção, os principais líderes são aqueles apaixonados porque acreditam que podem mover uma montanha. Vocês passaram alguns milhares, alguns mil funcionários por sua mão. Todos saíram apaixonados e todos têm essa imagem de você. Eu fico muito feliz. Quando você olha, se eu tivesse que escrever hoje um comando, uma query, ou que seja, para a vida, qual que seria o comando do Pedro? Eu sempre falo do símbolo que a gente teve, que foi bem importante para mim, que é o tesão, né? Que é o T grande, né? Que às vezes remete um pouco à parte do sexo, porque o sexo é importante para a vida, é aquela que ele chama, e a conexão de vida, que quando você tem tesão para tua mulher, você gera a tua prole, você faz a vida. Mas esse mesmo simbolismo para a vida, né? Para você, com esse tesão que você está transbordando, né? Dessa criatividade, dessa entrega que você tem 100%. Então eu acho que isso, e as pessoas sentem isso. Assim como as pessoas sentem que você é uma pessoa que é ética, preza pela integridade, é uma conexão assim, que nem eu falo, olha que você entra assim, que eu vejo, a hora que eu olho para trás, eu falo, eu não sei como é que eu fiz tudo isso, mas eu acho que o ingrediente, eu sempre estava, eu nunca, sempre que eu chegava no cliente, eu acho que eu tinha muita abertura através da empatia, eu dava ideias para ele, eu falava, a gente pode fazer isso, eu já dava uma porrada de ideias, né, daí o cara ficava, então eu acho que é uma combinação, né? Se fosse para falar, aqui... E isso impacta, né? Isso, acho que quando você tem isso, você está conectado com essa parte que eu falo que da confiança, que paixão, né? O que é paixão? É afetividade, é o amor. Sim. E a base da confiança é a afetividade. Né? Se eu falar aqui, perguntar para você quem você mais confia, é teu pai, tua mãe. Né? E para você criar um ambiente de confiança, ele começa pelo afeto, começa pela pessoa. Então, quando você fala assim que as pessoas que saíram da ClearSale, elas foram impactadas, porque a gente sempre procurou trazer isso. Né? O profissional é a pessoa, mas parte importante da pessoa é o profissional. Né? Então, não é que a pessoa está dentro do profissional, mas o profissional está dentro da pessoa. E quando você fala com um outro, você tem que olhar primeiro a pessoa que está no outro. Né? E às vezes, que é muito assim comum, as pessoas se vestem, né? Porque no mundo corporativo tem essa coisa dos avatares, e acho que também faz parte isso de você estar. Mas quanto mais tirar aquela dicotomia da pessoa e do profissional e ser uma pessoa autêntica e ser verdadeira, você conecta com a pessoa, porque isso é universal. Não é eu que estou falando isso. Né? Naquele filme Professor Polvo, o cara criou uma conexão com o polvo, de confiança através da afetividade da construção, passo a passo. É um negócio que você, Então você pode construir isso com qualquer ser vivo. Então isso é inacreditável. Então é aí que está a beleza. A hora que você olha para isso, e a hora que você pode fazer isso no mundo corporativo, é isso que a gente deixa. O mundo mudou depois de tudo que a gente passou nos últimos anos, pensando um pouco mais e favorecendo mais o relacionamento do que a automação, em termos de pessoas. Eu acho que o homem, eu acho que é duro até falar isso, mas a pandemia teve assim, foi uma coisa muito impactante, mas foi uma crise. A hora que se esquece a pandemia, vamos falar crise. Crise é um momento de... E a gente retomando o que você falou agora há pouco, crise é um momento de se reinventar. As pessoas tiveram que trabalhar remota, conexão com a família. Né? Eu tive um aprendizado da família, eu era fantástico, porque ali você estava... Ali que está a autenticidade do profissional e da pessoa, do pai, em todos os papéis. Porque ele está ali no ambiente. E às vezes o ambiente fazia a gente. Né? Quando você vai para o trabalho, parece que você veste aquele ambiente. Na verdade, a pandemia nos trouxe isso. Né? Não, agora o trabalho você está vestindo. Né? Não é que você está entrando no trabalho. O trabalho está entrando. Você está vestindo no trabalho. Não é você vestido pelo trabalho. E aí que muda a relação e muda o aprendizado. Né? Uma pergunta. A dor para o atleta
é um motivacional. A vulnerabilidade para o empreendedor também. Puta, com certeza. Porque é na vulnerabilidade que você tangibiliza a confiança. É quando você fala assim, eu não sei. Eu tô aqui, eu quero te fazer, eu tô conversando com você, e eu tenho a ideia, né? Mas como é que a gente faz isso? É aí que, nessa transparência, né, você fala, pô, esse cara, ele está se entregando de corpo e alma. E é aí que você gera esse pinguinho essa informação que está aqui, que conecta as pessoas. Então, acho que isso é isso que fica. Então, acho que o mundo está mudando, né? Você vê muita coisa, tá no Brasil, mas isso aqui é só uma coisinha que faz parte, né? É uma possibilidade das pessoas, né? Porque tem essa coisa o que está acontecendo, às vezes, é muito externo. Então tem uma grande oportunidade da gente fazer essa coisa interna das pessoas, né? O estoicismo pode ser um caminho legal, é um caminho. A jornada da confiança é um caminho, né? Teoria integral é o caminho, porque você percebe que cada pessoa está num nível de consciência. Então, tem várias coisas do humano que a hora que você vê é infinita. E a gente está lá ainda, né? Um pedacinho no universo. Então, a hora que você vê isso, você fala, pô, que legal. E essa coisa do transcender é o que está aí, e é a maravilha que a gente tem. Aprender como é que a gente consegue estar transcendendo cada vez mais. Olha, eu vou falar uma coisa. A gente tá com um tempo determinado. Pô, já acabou aqui, ó. Desculpe! Mas veja bem, não, o que eu ia falar é o seguinte: a gente vai ter que repetir, não repetir, né? Mas repetir o convite para falar mais vezes. Porque esse bate-papo aqui hoje foi incrível. Tá? Não, eu que agradeço. A gente tem um quadro final do nosso Bora Varejar, que é o check-out. A gente pede para o convidado olhar para a câmera da verdade. Câmera da verdade. E dar o seu recado final. E eu te falo, Pedro, pode ser o que você quiser, sobre o que você quiser, para quem você quiser. Pessoal, eu queria agradecer aqui o pessoal que, se a gente teve essa troca fantástica, foi porque vocês, né, são pessoas diferentes, né, que têm essa conexão. Então, eu queria agradecer quem está assistindo aí pelo tempo. Eu espero que a gente tenha sido útil para vocês. E o que eu peço aqui, é agradecer vocês que estão assistindo e dar uma chance, dar um presente para vocês, para se arriscar na vida, perceber que a vida é bela, que o que está aí é o que é, né? E fazer essa jornada interior, estudar um pouco, né? Tem tanta coisa, né? O estoicismo, uma cultura milenar, né? E perceber que a vida não é só o dinheiro. Eu sei que o dinheiro é importante, ele faz parte, mas a coisa que a gente tem, né, olhando para dentro, ela é infinita. A riqueza que a gente tem é o nosso tempo. E a hora que a gente consegue descobrir a nossa jornada interior, a gente fica atemporal. Então, e aí, quando você tem o tempo todo com você, filosofando, você tem uma riqueza que é impagável. Então, o meu pedido aqui, para quem está assistindo a gente aqui, se dê o tempo, faça essa introspecção, o porquê, qual que é o sentido da vida para você. A morte está aí, cada segundo conta. Curta a vida com os teus entes queridos, com os teus colaboradores, com os teus funcionários, e não deixe a vida passar, né, assim. Se entregue com o maior tesão. Tesão é como se estivesse ali na intensidade e gerando a tua prole. E a tua prole é o que você deixa. Beijo! Célio, o que você tem para falar desse bate-papo incrível que a gente teve aqui com o Pedro Quemuleira? A paixão move montanha. Obrigado. Pedro Quemuleira, Célio Martins, muito obrigado pela presença do Pedro, do Célio. Fiquei muito feliz com esse bate-papo. Realmente, o ambiente aqui tá numa energia diferente. Obrigado. Falando sério. Tá? Eu vou começar a chorar aqui, que eu fico emotivo. Falando sério, e eu fico muito feliz com isso, porque é um ambiente que dá para sentir que é bom. Que é bom. E, cara, tanta coisa ruim no mundo, vamos se agarrar nas coisas boas. Não, vamos se agarrar. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei desse bate-papo super legal com o Pedro, com o Célio. Fiquem ligados, Mercado Consumo, fiquem de olho e bora varejar. Bora varejar!